Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje acho que vocês vão adorar o bate-papo, que é com a minha amiga, a psicopedagoga Valquíria Menegaldo. Tudo bem, Valquíria? Tudo bem, Luca, e você? É um prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço o convite, prazer é todo meu de estar aqui. Adorei. Hoje nós vamos falar sobre o seu trabalho, não é? Sim. Você vai me contar um pouco da sua história, se você quiser, né? São histórias, são muitos anos de histórias. Né? E como que você se tornou psicopedagoga e como que você atua no seu consultório, quem você atende. Então, vamos falar de tudo isso. Por onde você quer começar? Vamos começar assim, vamos começar pelo começo? Eu acho ótimo. A minha primeira formação foi em estudos sociais, com ênfase em história, né? Tá. O meu objetivo era trabalhar em história, em pesquisa, né? Na área da biologia. E a gente tem umas surpresas aí no meio do caminho que, às vezes, você necessita mudar o seu caminho. Em 1984, nasceu a minha primeira filha e ela nasceu com um problema neurológico, até então só descobrimos depois de 5 anos, e para que eu pudesse dar movimentos e habilidades de leitura, de escrita e habilidades de vida diária, eu fui fazer a pedagogia para entender como que esse cérebro funcionava. Para a aprendizagem escolar. Você foi estudar? Isso, eu fui estudar, eu fui fazer uma outra graduação. Então, eu tenho uma graduação em estudos sociais com ênfase em história e tenho a graduação da psicopedagogia. Aí eu me apaixonei pelo conteúdo da pedagogia e fui me especializar em psicopedagogia. Dentro dessa finalidade, desse processo da psicopedagogia, que era inicialmente só para cuidar da minha filha, eu fui me envolvendo em projetos, né, com crianças especiais, crianças atípicas, né? E todo o resultado que eu tinha com a minha filha em casa, eu fui aplicando no meu trabalho voluntário e fui vendo resultados legais, bacanas com o trabalho. Aí eu fiz a psicopedagogia, me especializei em educação especial e inclusiva e coloquei procurei um espaço e hoje eu tenho um espaço psicopedagógico, né? Que nós temos lá. Você atende crianças, né? Isso, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Isso, então o meu foco maior é em DI, né? Autista, né? Eu não sei o que DI seria a deficiência intelectual. Tá. Né? Os autistas, às vezes o distúrbio da aprendizagem. Porque, às vezes, a criança não está conseguindo entender um contexto de uma leitura, não está conseguindo ler e, às vezes, não é problema porque ela não está estudando, é porque ela não consegue mesmo. Não, às vezes é porque tem algum neurodesenvolvimento com algum atraso. Né? Nós tivemos aí a questão da pandemia, as crianças 2 anos fora do contexto escolar, né? Isso deu um atraso significativo na aprendizagem. Deu, né? Com certeza. Deu. Ficou, assim, muitas crianças chegando em consultório com a dificuldade de leitura e escrita, né? E, às vezes, também não é por isso, porque muitas escolas tiveram a oportunidade de oferecer um online. Né? Então, as crianças que conseguiram acompanhar online foram bonitinho. Mas existe aquelas que têm um problema neurológico, que tem uma depressão, né? Que tem algum motivo. E é difícil, acho que os pais detectam isso logo no começo, é difícil, eles não aceitam, como que é isso? Olha, para detectar se a criança é autista ou se ela tem um nível de QI não compatível à sua idade, existe o processo de avaliação. Que tem que fazer com uma pessoa como você. Isso, não só comigo, como outras mas profissionais. Como você, né? Com essa, que segue essa linha de Então, por um exemplo, a criança chega para mim, eu aplico vários testes relacionados à aprendizagem, né? Que está no meu processo de aprendizagem. E ali é verificado se ela precisa de um teste específico da psicóloga,
né, de um processamento auditivo, que é uma fono, que aplica. Então, nós temos parceiras, né? Eu tenho parceiras para esse processo, né? Fono, psicóloga. E os pais que levam as crianças lá. Isso, e geralmente... Você é indicada por... Sim, as pessoas indicam, né? Através, assim, de neurologistas, psiquiatras, que às vezes a criança já faz algum já tipo faz de tratamento, né? Tá. Ou a escola. Eu recebo muito pelas escolas. Tá? Então, muito bom. assim, a professora observa que aquela criança tem lá tem uma seus 7 pequena anos, dificuldade, isso, né? não está acompanhando a classe. Né? Então, a criança que tem 7, 8 anos, já está ali no seu 2º ano, indo para o 3º ano, e ainda está defasado em questão do pedagógico, entendeu? Ou mesmo em autonomia da vida diária. O que significa isso? Eu não faço algumas coisas que seria compatível com a minha idade. Então, essas, né, avaliações, porque aí é um conjunto, ela vai dar um parecer para a gente, vai sugerir, olha, ele pode ser um TDAH, ele pode ser um autista, porque tudo vai depender do resultado do teste. Desculpa a ignorância, o que é um TDAH? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São essas crianças que começam uma coisa e passa para outra. Isso, a gente às vezes atende só o transtorno de atenção e outros só com hiperatividade. Só que quando a criança é hiperativa, muito hiperativa, aquela que fala não para, e né, tal, o que acontece? Automaticamente ela tem um pequeno transtorno de atenção, porque é difícil fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Lógico. Alguma fica para trás, né? Então, a gente detecta isso, é encaminhado para neurologista. Quem dá o laudo final são os médicos, né? São os neuros, os psiquiatras, que dá o laudo final. E você faz um acompanhamento? Sim, depois que a gente umas faz... sessões de terapia, mais ou menos que isso. são as intervenções que a gente fala. Então, o primeiro passo é a conversa com os pais. Depois, entender na escola... É o mais difícil? A conversa com os pais? A conversa com os pais. Porque, às vezes, eles falam assim... Não, principalmente quando vai o casal, né? A mãe fala, mas ele não está fazendo isso, isso, isso. Aí o pai fala, não está fazendo lá com você, porque comigo ele faz, porque ele joga bola, porque ele nada, porque... Uma coisa não está linkada à outra. Aí já vai para a parte de questão motora, né? Que já é uma outra questão, não é a questão da aprendizagem. Né? Então, às vezes, acaba discutindo no consultório, não, porque ele não faz, não, porque ele faz sim. Né? E aí, depois, acaba chegando no consenso e fala, não, então vamos fazer a avaliação, vamos ver o resultado. Às vezes, a gente tem umas surpresas, assim, que o nível de QI, né, que é o que mede o nível de inteligência, está baixo para a idade, ele precisa receber mais estímulos em outras áreas, não só da aprendizagem, como do cognitivo. Né? E às vezes está mais alto? E às vezes está até mais alto. Já aconteceu de criança muito imperativa e aquele conteúdo que o professor está dando já não está adequado para ele. Ele precisa de mais. Ele precisa de algo mais. Porque ele termina tudo muito rápido, ele faz tudo muito rápido na sala de aula e fica perturbando os outros. Entendeu? Porque o conteúdo já não está satisfazendo ele. Porque hoje nós temos aí a internet. Né? As crianças... A internet mudou muito a educação, né? Mudou muito. Então, assim, as crianças, né, de uns 4, 5 anos atrás, que não tinham, assim, muito acesso, né? Como tem hoje, né? E hoje, criança de 1 ano tá lá, né? Com o celularzinho na mão. Eu sei, eu tenho 5 netos. Né? Então... Tudo isso, tudo que eles vê ali, joguinho, bichinho, né, o Mário e tudo mais, né, os jogos eletrônicos, tudo isso é muito estimulação, dá muita estimulação. Então, qual é a graça de sentar numa carteira e ficar ouvindo o professor? Falar junto A com o E, o I com o... Entendeu? Eles querem o resultado imediato. Né? Então, nós deparamos, sim, com crianças com altas habilidades, com crianças com superdotação. Eu sempre ouvi dizer assim, o autista, às vezes, ele não faz algumas
tarefas e outras ele é super bom. Sim, né? Às vezes o autista, ele não fala tão bem o português, mas ele faz fala o conta. inglês maravilhosamente bem, entendeu? Por quê? Assiste muito filme, ouve muito. Às vezes a família, a mãe pode ser uma professora de inglês, alguma coisa nesse sentido. Então, o ambiente também ajuda muito. O ambiente ajuda muito, O ambiente ajuda muito. Por isso, quando você faz a consulta, é importante que os pais estejam juntos, porque né, eles também vão ter que colaborar no tratamento com o ambiente, né? Sim, porque às vezes tem criança, Luca, que é assim, os pais hoje, a maioria, os dois trabalham fora. É verdade. Né? E eles ficam, a gente costuma dizer assim, terceirizado, né, a cuidadora. Ou a avó. Ou a avó. Aí, a avó, às vezes, não acompanha o nível daquele ritmo da criança, né? E também não tem aquele tempo para ficar fazendo a tarefa com a criança, aquela coisa toda. Então, a gente orienta muito assim. Eu, principalmente, costumo orientar os pais que as crianças ficam com cuidadoras, que elas vão até o consultório. Porque eu dou orientação para as cuidadoras. Para as babás, né? Isso, na hora de organizar para a tarefa, na hora de organizar o banho. Porque as crianças hoje, elas têm muita autonomia e, às vezes, elas são podadas. E isso prejudica depois, na questão da leitura e da escrita. Entendi. Às vezes o fato de não faz isso, prejudica. Às vezes, assim, é muito simples. Eu quero água, tá na mão. Entendi. Tem que ensinar onde buscar água. Né? Pôr a sua refeição, preparar seu prato. Porque isso, na nossa profissão, como psicopedagoga, a gente costuma chamar de pré-requisitos. Existe aquela né? Para que você chegue lá. Então, eu não posso pegar uma criança com 4 anos de idade, que nunca foi para uma escolinha, que nunca frequentou um ambiente escolar, e colocar ela lá no primeiro ano, ou já no infantil 2, no nível... Você está entendendo? Ela tem que passar por esse processo. Porque ela tem que adquirir esses pré-requisitos. Não pode pular nenhuma etapa, Não pode pular etapa. Principalmente de lateralidade, que é direita e esquerda. Né? A questão de horas, de tempo, de semana. Isso é muito importante. E isso a criança tem condições de aprender em casa, não precisa especificamente ser explicado na escola. E os professores ensinam dias de semana, meses, dia de ano, né? Por quê? Nosso tempo, Luca, era bem diferente. Nossa, né? Era bem diferente. Era bem diferente. A aprendizagem era, assim, eu costumo dizer, a mãe era mais rígida, o pai era mais rígido. A professora era super rígida. Bravas, né? Nossa Tinha umas professoras bravas, né? Não entregava a tarefa, ficava de castigo. E hoje as coisas mudaram. E mudaram para melhor, claro, né? Para criança, né? Mudaram para melhor, né? E, então, os professores, hoje, às vezes, eles se pegam meio limitados para algumas coisas. Né? Para fazer algumas atividades, algumas coisas. E eu trabalho muito com a inclusão. Né? O meu foco maior é aprendizagem e inclusão. Seria a inclusão de crianças problemáticas dentro de um contexto escolar? Também. Contexto escolar, social e de trabalho. Tá? Então, vamos por etapa. No contexto escolar, eu não consigo fazer conta, eu não consigo entender o conteúdo de um problema. Vamos dar técnicas e maneiras diferenciadas para que ele possa fazer aquele mesmo problema, mas de maneira diferente. Não o tradicional. Esse é a inclusão. As provas escolares. Então, vamos lá. Nem sabia que existia essa possibilidade. Existe. É por isso que existem as psicopedagogas, as neuropsicopedagogas, né? As professoras alfabetizadoras que estão, né, em parceria com as psicopedagogas. Eu mesmo tenho a Dani, que é a minha parceira, ela é uma professora alfabetizadora. Então, quando a gente vê que a coisa está muito complicada, a Dani
atua. Tá. Né? Porque eu trabalho muito com a parte cognitiva. Então, vamos pegar aí um exemplo de inclusão para o mercado de trabalho. Adolescente já, né? Não é mais criança. O adolescente está lá com seus 15 anos. Nunca trabalhou, não tem noção do que é o trabalho, às vezes é madrugadas adentro na internet, né? E séries, aí não está indo bem na escola, mas está no momento já de começar, né? Seus 16 anos, um mercado de trabalho. E aí as psicólogas fazem os testes vocacionais para ver qual é a possibilidade, e a gente começa qual a vocação. Né? Porque, às vezes, o pai tem uma empresa e o pai quer que ele fique naquela empresa. E ele não tem capacidade, não tem habilidade para aquilo. Ele quer outra coisa. Então, tem que ser feito um trabalho. Né? Tem que ser feito um trabalho. Porque, às vezes, assim, a família inteira de médicos. Mas eu não quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E aí começam aqueles conflitos. Isso geralmente é quando está no colegial, né? Que você tem que optar para qual faculdade eu vou fazer. E aí fica todo conflitante, né? Ah, mas a minha mãe é médica, meu pai é médico, minha avó é médica, mas eu não quero ser médico. O que você quer ser? Quero ser arquiteto. Tá, então vamos lá. Como é que vai ser trabalhado isso? Né? Então tem todo esse conflito. Então, a gente tem que respeitar a vontade do que vai fazer e outras condições, né? Psicológica, todas tem que ser porque isso pode, inclusive, traumatizar a pessoa. Sim. Ela vai fazer uma faculdade que ela não quer. Ela não vai gostar. E... às vezes, ela até finaliza. Mas a hora que ela finaliza, ela fala, não é o que eu quero. Ela finalizou para agradar... Finalizar uma medicina deve ser duro. Você entendeu? Geralmente, quando eles querem uma coisa e a família quer que faz medicina, quando chega no 3º, 4º ano, eles não dão conta de mais. A gente tem muito caso assim. Desiste. Não é o que eu quero, não é o que eu quero e acaba desistindo. Sabe? Às vezes vai para um e são escolas caras, né? Sim, às vezes vai para um odonto, às vezes vai para uma veterinária, mas não a medicina tradicional. Entendeu? E aí é frustrante, né? Porque você perdeu quanto tempo? Né? Eu vejo isso acontecer com uma certa frequência. A pessoa faz uma escola, faz outra, para. Não se achou ainda, não né? Se achou. Não se achou. E, por exemplo, a psicopedagogia pode ajudar nesses casos. Muito, muito, porque nós temos ali os testes, né? Nós temos os subtestes que a gente vai indicar, fala, olha, você vai precisar de uma psicóloga para isso. A tua vocação são artes, sua vocação é escrita, sua vocação... Sim, por um exemplo, na área da inclusão, né? A mãe chega lá e fala assim, ele não faz nada. Ele vai para a escola, mas é aquelas coisinhas. Não, mas não é aquelas coisinhas. Aquelas coisinhas foram coisinhas adaptadas para que ele possa estar no mesmo nível que as outras crianças. Né? Então, a matéria é adaptada, o professor faz a matéria adaptada. Entendeu? A gente orienta o professor a fazer a matéria, né? Qualquer psicopedagoga, qualquer neuropsicopedagoga vai saber orientar um professor a adaptar uma matéria para a criança. Porque hoje eles têm apostila. Quando uma criança que tem uma certa deficiência, ou tem um transtorno, ou uma dificuldade na aprendizagem, quando ela pega aquela apostila, ela entra em pânico. Eu não vou acabar isso nunca. Lógico. Entendeu? Até eu entro em pânico. A gente entra em pânico na hora que vê aquele tamanho daquela apostila. Né? Aí, quando fala a palavra prova, nossa. Aí vai fazer prova para quê? Porque ele tem que mostrar as habilidades dele. Mas ele precisa decorar tudo? Não, claro que ele não vai precisar decorar tudo aquilo. Tudo vai ser adaptado de uma maneira que condiz com a habilidade que ele está ali naquele processo, naquele momento. Entendi. Porque a gente usa Porque a prova nada mais é do que ele mostrar o que ele aprendeu. O que ele aprendeu, o que ele sabe ou o que ele não sabe. Sim. E uma criança atípica, o que acontece? Tem dia
que ela sabe muita coisa, surpreende. Tem dia que ela tá meio assim, fora do ar, entendeu? Ou fala muito pouco, ou às vezes não compreendeu daquela maneira, aí você repete de outra maneira. Por isso que chama inclusão. Porque inclusão, Luca, vamos deixar aqui bem claro, não é você pegar a criança, colocar na sala de aula e ela ficar sentadinha lá ouvindo o professor, fazer um amiguinho, o amiguinho ajudar ele. Não. A inclusão é ele participar de tudo que é oferecido aos outros, da maneira dele. Tá? É compreender ele dentro da circunstância que ele tem. Não é por lá. Entendeu? E ficar lá enfeitando a carteira. Não é isso. É difícil? É difícil, né? Porque tem bullying dos outros, não tem? Sim. Mas você sabe que as crianças de hoje... Tem mais consciência. Tem mais consciência da inclusão, do amiguinho, né? Que eles falam assim, ai, meu amiguinho tem um problema. Né? Nem sabe o que é, mas o amigo tem um problema. Né? E eles acolhem, é muito bonito de se ver. Ai, tá? Que legal. Eu escuto muito no consultório, as minhas crianças falam assim, tia, olha, o meu amiguinho novo, ele me ajuda. Olha, a gente toma lanche junto, a gente reparte o lanche junto. Então, sempre tem aquele amiguinho, eles aceitam legal. Ai, entendeu? que maravilhoso, né? Eles aceitam. Tá? E hoje também, graças à nossa internet, porque ela é muito boa para algumas coisas e para outras nem tanto, né, Luca? Verdade. Para a questão da inclusão, ela ficou muito aberta. Isso é verdade. Muito aberta. Isso é verdade. Você sabe que até os desenhos que eu assisto com os meus netos, eu falo, esse desenho aí é de inclusão. Muito filme. Né? Tem muito filme, assim, vários desenhos, muito, como que eu te diria, filmes de autista, muitas coisas cientificamente já provado, né, que passa artigos, passa muita, e eles se interessam. Eles se interessam. Eu acho que os próprios pais também têm mais consciência, né, de falar, não, vai conversar com ele, que ele é teu amiguinho novo e ele é assim, pronto. Sim, um exemplo muito claro disso é a questão da epilepsia. Nossa, na minha época, quando eu era criança, a gente não chegava perto. Não, porque tinha medo. Tinha medo. Então, mas o medo é falta de informação. É verdade. Né? Porque hoje em dia, eu tenho muitos amigos que sofrem de epilepsia, se medica para contra, enfim. Hoje a medicação para epilepsia está muito eficaz, né? Está muito eficaz, né? Então, as crises diminuem muito. Porque antes você via assim, você estava andando, de repente, bum, um caía na tua frente, você não sabia o que fazia. É verdade. Né? Isso em escola, inclusive. Isso. E nas escolas, eu ouvi muito isso. Na minha época, que falava assim, não chega perto, essa baba pega. Não chega perto. Isso eu não ouvi. Você entendeu? E não é, isso é mito. Quando a pessoa está em uma crise epilética, que às vezes, né, sai o que a gente fala de cialorreia, né, que é muita baba, aquilo ali não pega. Tá? Lógico que não. Não pega, mas ainda existe algumas pessoas que falam, não chega perto. Não, pode chegar perto, pode ajudar, pode ajudar. Né? Tem meios de se informar como ajudar um epilético, né? Só que ainda não é muito divulgado. Falta muita informação. E a quantidade de epilético é gigantesca, né? Gigantesca. Em adultos, né? E, assim, idosos, depois vem os adultos, jovens, crianças. Porque eu costumo dizer assim, quando você tem uma má formação cerebral, ela nunca vem sozinha. Ela sempre tem um acompanhante, que é o que a gente fala de comorbidade. Né? Então, por exemplo, tem vários autistas que têm epilepsia. Tem muitos TDAH que têm um transtorno de comportamento. Então, são coisas diferentes, mas que estão junto ao mesmo tempo. Né? E aí as pessoas têm medo de ficar, nossa, ele tem transtorno de conduta. Ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Ele pode fazer, mas você... sabendo e entendendo o que é, porque hoje tem muitas informações, né, Luca? Hoje não pode falar, eu desconheço isso, não. É verdade. Se você quiser conhecer, clica lá na internet que,
E tem que né? ser numa fonte fidedigna, né? Tem sites, porque tem muita coisa tem que... sites específicos falando sobre, porque a gente escuta tanta coisa, tanto mitos, né? Mas tem muitas coisas real, cientificamente provadas, né? Então... E o legal também, para quem tem aquele medo, que eu não consigo ficar perto de uma criança atípica. Vai fazer uma visitinha em projetos que atendem essas crianças, em escolas específicas para elas. Mas a maioria das escolas hoje aceitam, né? Aceitam, a maioria. A maioria são escolas inclusivas. Né? Não são mais assim aquelas escolas específicas. Porque antigamente tinha que separar, né? Separava. Separado. O que realmente é pior, né? Pior. Para os dois lados. É pior porque eles ficam meio que segregados. E aí os outros não convivem com esse tipo de coisa que futuramente pode até ter na família e não conviveu, não sabe do que se trata. Porque a criança típica, elas aprendem por várias coisas, né? Técnicas diferenciadas que profissionais oferecem, né? Estímulos diferentes, e elas aprendem pela imitação com os colegas. Que engraçado. Né? Meu amigo fez, eu vou fazer também. Nem se for para fazer 2, 3 vezes errado. Mas ela vai conseguir fazer. Entendeu? Então é muito importante esse convívio. Às vezes não chega naquela perfeição, mas ela fez. Só de tentar já está maravilhoso. O importante é ela fazer. Né? E os pais apoiarem, né? Entenderem que o seu filho tem, isso é muito importante. Né? Eu acho que a parte dos pais é porque o pai às vezes não aceita, né? Sim. E hoje a gente vê muitas síndromes que antes até existiam, não é que não existiam. A epilepsia existe há muitos anos. Né? Uma má formação, uma paralisia cerebral, isso não é novidade para gente que é de um tempo um pouquinho mais atrás, né? Do que a moçada de hoje. Mas, às vezes, eu me deparo com mãe que fala assim, olha, descobrimos a síndrome do meu menino, mas eu não tenho noção do que é. Claro que você vai ter. Você tem que ter noção do que é. Você tem que saber como é que funciona para você poder ajudar. Porque você sabe que ele tem uma síndrome. Como que você vai ter que estudar um pouquinho sobre ela? Na minha opinião, tem que encarar isso com muita naturalidade. Muita naturalidade. Você tem que aceitar com naturalidade. Eu tenho uma amiga se você não aceitar... que é atriz no Rio e ela descobriu que o filho dela é autista. Mas, gente, ela fez um escândalo com o fato, sabe? Assim, nem sei te falar. Que eu falei para ela, gente, isso é uma coisa normal. Eu conheço milhões de gente que tem filho autista e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Né? Hoje em dia é normal. Você tem que aceitar e tratar com naturalidade. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Né? E é assim, eu tenho uma filha típica. Ela nasceu com uma má formação cerebral, que quando ela nasceu, em 1984, nós demoramos 5 anos para descobrir exatamente o que era. Nós recebemos vários laudos, né? Crise de ausência, isso, aquilo. E depois nós descobrimos que ela não tem o corpo caloso. Aí todo mundo fala, mas o que é corpo caloso? Eu também não sei. O corpo caloso, ele é uma estrutura cerebral que ele faz a ligação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, o que acontece? Dependendo da área ali que ele pegou, que todo esse corpo caloso ali não tem, tudo é mais difícil para ser feito. O andar, o falar, a coordenação motora, pode ser feito, mas tem mais dificuldade. Muito mais, mas só que tem que ser muito bem trabalhado, porque senão não evolui. Eu tive, assim, acho que uns 3, 4 laudos de que ela não iria andar, de que a fala dela não seria melhor do que ela já falava, porque ela tinha muita disfluência verbal, né? Muitas trocas, muita gagueira, e que a possibilidade de mercado não seria legal, né? Que ela não teria essa capacidade, e que a escola para ela teria que ser uma escola específica para esse tipo de criança. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, não, mas não é possível que não tem coisa, né? Que não possa trabalhar tem que ter, isso. Né? Eu acho que eu faria isso mesmo que você fez. Tem que ter. Aí, o que aconteceu?
foi onde eu me tornei uma psicopedagoga. Ai, muito bem, parabéns. Então, porque aí eu comecei a fazer trabalho voluntário em várias escolas aqui de São José do Rio Preto, que acolhe essas crianças, para ver como é que funcionava, se tinha alguém que tinha o mesmo problema da minha. E como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um filho que eu acho que ele tem alguma coisa, pode ser que ele tenha ou não. Sim. Aí eu ligo para você, ligo no teu consultório, marco uma consulta, é assim? É assim. E daí você faz a avaliação. Primeiro, eu converso com os pais, tá, né? Que é o que a gente chama de anamnese. Então, tá, eu vou colher todas as informações, desde tá, o parto, aí eu vou para a escola, eu vou ver o que acontece lá na escola, aí, mediante isso, eu vou aplicar os testes, e aí a gente vai dar caminhos, o que fazer com essa criança. Tá, num tratamento. Sim, tá, porque senão você vai trabalhar em cima de um machismo. Eu acho que ele tem TDAH, eu acho que ele tem isso, eu acho que ele tem aquilo. Não. Não, vamos fazer vamos primeiro. Buscar e tudo começa assim. Você já foi no psiquiatra? Você já procurou um neuro? O que o pediatra dele falou? Você já comentou sobre isso com o pediatra? Tá. Né? Então, tem todo um histórico antes de fazer a avaliação. Não vai chegando e já vai fazendo a avaliação. Entendeu? Entendi. Tem todo um trabalho também antes da avaliação. Ó, nós já passamos nosso tempo. Jura? A gente ia ficar aqui até 2 horas da tarde. De amanhã, né? Gente, eu adorei, Valquíria, adorei. Para mim, tem bastante conteúdo. Nossa, muito conteúdo. Eu tenho muito neto e eu fico observando, sabe, essas coisas. Ai, será que tem isso? Será que tem aquilo? Não fica no será, vai atrás. E eu vejo que as minhas filhas e os maridos, eles nem percebem. Ah, é assim mesmo. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Daí o tempo passa e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Olha, gente, infelizmente eu vou ter que terminar, mas nós vamos voltar já já. Tá bom? Um beijo. Se vocês gostarem, dá um like, segue a gente no canal, se inscreve lá que essa entrevista vai estar na íntegra, tá? E segue a gente no Instagram, tá bom? E a Valquíria eu vou deixar todo o negócio dela aqui, o endereço eletrônico, o telefone de consultório, tudo certinho. Tá bom? Beijo! Obrigada, Luca.